Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem porque eu já estive por aqui em outros momentos mediando conceitos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje não será diferente. Nessa aula para a quinta série da EAJA, nós vamos falar sobre órgãos do sentido. No ambiente, existem alguns fenômenos e substâncias que, quando em contato, então, com o nosso corpo, elas são traduzidas em sensações. Imaginem a seguinte situação. Nós temos um dia muito ensolarado, muito quente. Você deixa uma placa metálica exposta ao sol. Por conta dessa exposição, ela foi ficando muito quente. Se você tocar a essa placa, se você tocar nessa placa, rapidamente o seu corpo vai perceber que ela está muito quente e você vai retirar a mão. O sistema nervoso, nessa nossa situação hipotética, é que vai avaliar o que deve acontecer, então, nessas situações, retirar ou não a mão. Mas são os órgãos do sentido que têm a função de captar, então, os estímulos do ambiente, esse calor da placa aqui no nosso exemplo. Bom, nós vamos então hoje abordar os órgãos do sentido e precisamos apreender quais sejam então. Na cabeça estão localizados os principais órgãos do sentido, como nós temos aqui na nossa imagem ilustrativa. Então, nós temos os olhos, né, a visão, nariz, olfato, a língua para o processo de gustação, as orelhas para o processo de audição e equilíbrio, e temos ainda a pele, o tato. Nós vamos então entender que essas estruturas possuem células especializadas que vão receber esses estímulos externos e internos. Receptores, então, específicos que vão funcionar como sensores, que vão, então, detectar aspectos do meio ambiente, como no nosso exemplo, o calor, certo? Como eu disse para vocês, então, o cérebro recebe impulsos sensoriais dos sentidos, que, por sua vez, esses órgãos sensoriais têm a função de captar os estímulos e as informações do ambiente, bem como aquelas provenientes do nosso próprio corpo. Eles vão gerar, então, interpretações específicas. O cérebro, então, em uma ou outra situação, vai gerar, né, um impulso outro, como no nosso exemplo, manter ou retirar a mão, ou em qualquer outra situação dessa natureza. A visão é o sentido, então, que nos possibilita enxergar. São os olhos, os órgãos da visão, que captam, então, os estímulos luminosos. E nós temos ainda a audição. As orelhas são os órgãos da audição e do equilíbrio. Elas, então, têm a função de captar o som do ambiente por meio de alguns receptores sensíveis à pressão ou estímulos mecânicos. E aqui nós temos a anatomia da orelha. Nós temos uma orelha externa que vai captar o som, um meato acústico externo que vai conduzir esse som, uma orelha média, e aqui nós temos a membrana timpânica, que vai separar essa orelha externa média e conduzir, então, a vibração e alguns outros órgãos que são nossos conhecidos, martelo, bigorna e estribo, que são responsáveis, então, por conduzir a vibração até a orelha interna, que é aqui o nosso 4. Depois nós vamos ter o nervo que conduz, então, os impulsos nervosos para o sistema cerebral, para essa resposta. Nós temos ainda olfato e gustação. O olfato, então, é o sentido dos odores, e a gustação, ela vai oportunizar as sensações gustatórias, como decifrar o que seja doce, salgado, amargo e ácido. Bom, e o estímulo, então, do olfato acontece
por substâncias existentes no ar. Olha ali nossa imagem, né? Você sente o cheiro de uma por substâncias presentes no meio, que se dissolve, então, no muco desse nosso epitélio olfativo. Esses receptores, então, do olfato, eles estão presentes junto às células das cavidades nasais e eles vão transformar esse estímulo, que é químico, em impulsos nervosos, para que a gente tenha uma resposta. Esses impulsos nervosos são conduzidos pelo nervo até a área do cérebro, porque nós estamos falando a todo momento que o cérebro, o sistema nervoso, vai ser responsável por interpretar esse estímulo. Nós temos agora a nossa imagem B, que mostra a gustação. Os estímulos são feitos por substâncias químicas que vão então se dissolverem na saliva. Os receptores são estruturas sensoriais chamadas então de papilas gustatórias. Eu disse para vocês decifrar o que seja doce, salgado, ácido, azedo. E nós temos ainda o tato, que é o que permite sentirmos o toque, uma massagem, um aperto de mão, o balançar do nosso cabelo. Nós temos, então, diferentes receptores presentes na pele que vão oportunizar esse tato. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos um pouco sobre os órgãos do sentido. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos por aqui, porque nós teremos muito mais assunto vindo por aí. Até o próximo Conexão Escola TV. Tchau!